Olá, paz do Senhor, tudo bem? Hoje a gente vai compartilhar aqui a palavra que tem como título Princípios da Oração. E esses princípios, eles fazem... Esse é o último podcast do mês de abril, né? E no mês de abril a gente está debaixo dessa palavra, ressignificando os princípios. Essa palavra de hoje, princípios da oração, eu vou basear no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 5 ao 15, que é quando Jesus ensina a oração chamada hoje a oração do Pai Nosso. Ele resume todos os princípios básicos de uma oração simples, verdadeira, direta, objetiva e que vai ser ouvida e respondida pelo Pai certamente. Ele fala sobre a oração hipócrita, a oração de praça pública, com palavras difíceis e que nem sempre resulta num objetivo espiritual, né, esperado. Mas ele ensina uma oração de intimidade, uma oração de um filho para com o Pai. E o aspecto que eu quero trazer aqui, especificamente a respeito de princípios de oração, é sobre o quanto nessa oração Jesus ele ensina a falar na primeira pessoa do plural, em nós. Então, o grande princípio que eu quero trazer aqui nesse podcast é para a gente parar de falar de si, né? De nós mesmos, no eu, para a gente parar de falar na primeira pessoa do singular e passar a fazer as nossas orações na primeira pessoa do plural. Quando a gente pedir perdão pelo pecado, a gente pede pelo nosso pecado, porque o pecado de um compromete a vida dos demais. Quando a gente pedir por suprimento, a gente pede, ao invés de pedir só para mim, pedir para nós, porque se eu tenho e meu irmão não tem, o meu coração se entristece, eu não posso estar satisfeito se eu tenho e meu irmão não tem. Quando a gente clamar por qualquer coisa a Deus, entender que eu não sou um filho único, eu tenho irmãos, Deus ele tem muitos filhos, então a gente pode pedir sim, agradecer sim por nós. E esse princípio do nós, da pluralidade, do entendimento de que a minha vida afeta as outras vidas, as demais vidas afetam a minha vida, transforma completamente a nossa base de oração. E princípio é isso, princípio é conceito base, princípio é base, é aquilo que se coloca para partir dali gerar mais coisas. E ressignificar princípios é a gente ouvir do próprio Cristo que a gente está fazendo tudo errado e que a gente precisa edificar sobre uma base mais firme. E só ouvindo da boca do próprio Cristo para poder entender que todo fundamento, era essa palavra que eu queria lembrar, todo fundamento eterno vem de Jesus. Ele nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo, ele nos esclarece tudo aquilo que ficamos em dúvida. Então, por isso, nesse mês de abril, eu fecho essa série de podcasts falando sobre ressignificar princípios, falando sobre os princípios da oração. E esse princípio da pluralidade precisa fazer parte da nossa vida, precisa fazer parte do nosso dia a dia. Nós não estamos sozinhos, nós não vivemos nessa terra sozinhos, nós estamos em comunhão uns com os outros. Essa ficha precisa cair de uma vez por todas. Faça a tua oração em nós, assim como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Que essa palavra faça sentido para você, que ela encha o teu espírito e que definitivamente transforme os fundamentos espirituais da tua vida, os teus princípios sejam ressignificados por Cristo, em nome de Jesus. Amém.